Olá, meus irmãos, que bom que estamos todos juntos mais uma vez aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, para mais um encontro de buscadores da verdade espiritual, né? Essa verdade que, ao conhecermos, nos libertará de uma série de amarras que já trazemos em nós presas desde o passado. Vamos hoje falar sobre a nossa verdadeira origem, quem somos nós, né? Vamos falar sobre a cosmogênese, a sempre vida, o princípio criador, e também vamos falar sobre o eu mortal. Aliás, vamos até começar pelo eu mortal, a personalidade que é constituída a cada encarnação, desde a nossa individualidade, para conduzir esse aparelho físico através da força do espírito imortal para alcançarmos esse conhecimento, essa liberdade e esse crescimento espiritual. Muito obrigado por estarem conosco. Fiquem conosco até o fim. Todos vocês que estão pela internet nos ouvindo, todos vocês que estão aqui comigo nesse momento, presencialmente, para que possamos juntos seguir adiante nessa jornada de buscadores, nesse canal, né? Esse canal de amor, esse canal de luz para todos nós. Então vamos iniciar a nossa reunião com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir o nosso corpo, vamos agradecer a Deus a oportunidade desse momento. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos unidos aqui para mais esta etapa de estudo, de busca, de aprendizado espiritual que nos auxilia a cada dia mais no entendimento dos reais valores que a vida oferece, de verdadeiramente quem somos, e que na noite de hoje todo o ensinamento possa nos auxiliar, ancorando em nossas mentes e nossos corações tudo aquilo que for necessário para que nós possamos aproveitar para o nosso aprimoramento enquanto seres espirituais que somos. E assim, em nome de Jesus o Cristo, de Francisco de Assis, de Dr. Bezerra de Menezes, em nome dos nossos guias e mentores, em nome do Arcanjo Jofiel, de Mestre Confúcio, e acima de tudo, em nome de Deus, damos início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Bem, vamos iniciar o nosso estudo falando do nosso triângulo laranja. Esse triângulo laranja aqui para vocês hoje é abstrato, não é? Vocês estão vendo que ele está meio abstrato, né? Cada um entende de uma forma, mas ele é laranja, não é? Então, a cada mês, nós estudamos um triângulo que é um exercício de concentração. Então, o triângulo laranja ajuda a concentrar o nosso pensamento, a nossa atenção, o nosso foco na nossa vida e em tudo que precisamos desenvolver na vida, precisamos ter foco e atenção. Então, a cada mês é um triângulo. Esse mês é o triângulo laranja, que nos auxilia. Todos nós já sabemos qual é a forma de fazer esse exercício, né? Para aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso canal e que eu dou boas-vindas, sejam bem-vindos, né? Participem do nosso canal, se inscrevam, compartilhem, deem seus likes e prestem atenção para que a gente possa, assim, juntos, aprender um pouco mais a cada dia. Este triângulo beneficia o nosso chácara frontal, não é? Assim como ele aprimora o chácara frontal, ele nos auxilia, porque o chácara frontal é que comanda a nossa glândula hipófise. Ele irradia a sua energia para a glândula hipófise, que distribui por toda essa nossa região, que chamamos de carotídeo cavernoso. Então, comanda a nossa audiência, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, e nos proporciona esses sentidos com relação ao plano espiritual. Então, toda aquela voz que você ouve, todo aquele perfume que você sente, toda aquela visão que você tem do plano espiritual é proporcionada pelo chácara frontal, que beneficia a glândula hipófise e, com isso, ela planifica esta visão espiritual dos nossos sentidos, melhor dizendo. Então, vejam bem a importância de fazermos esse exercício, que apesar e também ajuda-nos
a focar o nosso pensamento, a nossa atenção naquele objetivo da nossa vida, nos auxilia. E também a cor laranja na nossa cromoterapia. O que o laranja beneficia? As nossas suprarrenais, não é? O laranja é uma cor estimulante, né? Que nos auxilia nas suprarrenais para que haja um fluxo maior nessa região e a gente possa ter vitalidade. O laranja também é broncodilatador, ele ajuda a dilatar os brônquios, né? Nas situações de bronquite muito forte, também nos auxilia. Então, tem outras e outras coisas do laranja que eu não vou ler aqui para vocês, que isso é um assunto da cromoterapia. Então, vamos agora para o nosso Bhagavad, o Bhagavad Gita, a sublime canção, não é? Estamos chegando num capítulo muito importante. Então, todos nós sabemos que o Bhagavad é o quê? Um diálogo entre Krishna, o Verbo encarnado, e Arjuna, o seu discípulo, aquele ser que já compreendeu muitas questões da vida, mas ainda precisa aprender a lidar como ele vai desenvolver ainda mais a sua espiritualidade, tendo que vivenciar tudo que for necessário aqui do lado de fora, no irreal. Como é que você conquista o real? Através da vida irreal. Então, esse é o ensinamento que Krishna traz para nós. Nós estamos no capítulo 10, e esse capítulo vai ser muito importante, que é a Vibhuti Yoga, a excelência divina. Krishna ele está nos informando a partir do capítulo 8 a sua verdadeira essência. Cada capítulo ele vai nos mostrando alguma coisa. Agora ele vai nos mostrar o que é a excelência divina. E nos diz assim: Deus não é diferentes coisas, mas tudo em tudo. Deu para entender? Deu, né? Ele é a unidade que procedem todos os números. Ele é um em tudo e é o verdadeiro fundamento e a verdadeira essência. Então, todo fundamento e toda essência é Deus. Tudo vem, anda, caminha e provém de Deus. Nenhum bem podemos fazer aqui enquanto seres materiais, porque todo bem promana de Deus. Não é isso? Jesus já diz isso para a gente, né? Em si mesmo é imutável. Manifesta-se de variadíssimos modos, conforme os pontos. Como é que Deus se manifesta? De que modo? Através do sol, da lua, das estrelas, da chuva, através das cachoeiras, das florestas, dos mares, e através de nós, seres humanos, seres mais evoluídos do planeta Terra. Ele se manifesta através de todos os reinos que estão em evolução no planeta, inferiores aos nossos, e através de nós principalmente. Porque todo bem que nós pudermos fazer para alguém, não é nosso, provém de Deus. Então é Ele se manifestando para nós, entenderam? Essa essência. Não, então não adianta assim, vai descer porque fez isso ou aquilo. Você foi apenas um instrumento. Nós somos um instrumento passivo de todas as boas ações, porque o instrumento ativo é Deus em nós, manifestado através da centelha que nos habita do Cristo dos nossos corações. Correto? Continuando. Só o preâmbulo já tem um monte de assunto, né? Vamos lá. Dele não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mal, porque ele é a perfeição e a bondade mesmo. Em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser. Então, quando a gente compreende isso e entende quem é Deus, a gente começa a entender que nós temos ainda que caminhar muito. A nossa estrada tem muito chão pela frente para encontrarmos esse Pai maior. E é o caminho que estamos fazendo. Já chegamos até aqui, agora o caminho é só subir. O que tinha que descer, a centelha já desceu. E já chegamos aqui. Então vamos agora ao diálogo, né, entre Krishna e Arjuna. E o versículo 1, o verbo divino continua.
que é Krishna falando com Arjuna. Ouve, ó forte herói, a doutrina mais importante que te quero expor, porque a minha palavra te alegra e porque quero o teu bem. Olha só que coisa linda que ele passa para nós. Todo ensinamento que promana de Deus é para o nosso bem. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Não importa o momento, se dói aqui, se dói ali, se cai, se levanta, é para o nosso bem. Porque, como ele disse lá, Deus é bom, perfeito, não é isso? Então veja bem, no item 2 ele vai nos dizer, aqui ele está nos chamando, no item 1, a ter a atenção sobre o que ele quer nos passar. Ele diz assim: não conhecem a minha origem, nem os anjos, nem os deuses, nem os grandes espíritos, nem os adeptos ou outros homens adiantados no saber, porque eu sou a origem de todos eles. Não é? Ele começou antes. Como é que a gente vai saber quem é ele? Se é ele que cria. Que ele é a fonte criadora, cria incessantemente, o tempo inteiro. Então vejam bem: quem se adiantou em sabedoria, tanto que me conhece como ser infinito, sem princípio e sem fim, o Senhor do universo, esse anda sem pecado, sem ilusão e sem erro no meio dos mortais. Então, Jesus, Buda e assim por diante. Nós ainda não somos esse ser, ainda estamos a caminho, mas saibamos que poderemos sê-lo um dia. Não é? Depende de quê? Da nossa vontade, da nossa determinação, do nosso empenho de transformar em nós os aspectos negativos da personalidade, fazendo com que os aspectos divinos que vivem em nós se manifestem através de nós. Esse é o objetivo. Entenderam? É um trabalho hercúleo, difícil, mas não impossível de alcançarmos. Então, a mensagem do Bhagavad de hoje é para isso, para que comecemos a despertar que somos deuses e que ele vive em nós. Certo? Então, vamos seguir adiante. Vamos agora para a nossa apostila. Nosso próximo assunto é a nossa apostila Mediunidade e Médiuns, né? Escrita pela nossa amada presidente, fundadora, mentora, Narci Castro de Souza, a quem a gente deve toda a reverência, né? E todo o amor a ela. E toda a gratidão, porque ela é o mestre encarnado que chegou na vida de cada um de nós. Então vamos lá, meus irmãos. Nós estamos na página 44 da nossa apostila, e estamos no item 15, mediunidade onírica ou de desdobramento. Vocês sabem o que é mediunidade onírica ou desdobramento? Então vamos conversar sobre isso. Vamos saber agora, não é? Esse é o momento. Então vamos lá. Pergunta 1. O que vem a ser a mediunidade onírica? O que vem a ser esse tipo de mediunidade? É o resultado da lembrança das experiências astrais vivenciadas durante o sono do corpo físico. Então, mediunidade onírica é o resultado do que você lembra, do que você vivenciou enquanto dormindo. Você deita para dormir, seu corpo físico descansa, o teu espírito se afasta ou a tua mente se eleva a uns planos acima do nosso, o plano astral e até mesmo mental para quem já consegue. E ali você vai vivenciar experiências. Isso acontece constantemente. A maioria acontece no sono. A nossa querida irmã Narciara, a qualquer momento que ela quisesse, ela desdobrava, porque ela tinha essa mediunidade muito, né, muito aguçada nela. Então vejam bem, mediunidade onírica é a mediunidade do sono. Ah, eu sonhei que eu, com a minha amiga, tal, você encontrou com ela, você se desdobrou e lembrou que encontrou com ela. Às vezes você lembra, às vezes não. Porque muitas vezes tem coisas que você não é para você lembrar aqui agora. Talvez você não esteja pronto para a mensagem, não é? Então você não tem uma vaga lembrança, tal, mas sempre estamos trabalhando à noite, no sono, não tenham dúvida. E a segunda pergunta diz assim: possibilita essa lembrança daquilo que nós vivenciamos no plano astral? A atualização do chakra esplênico,
ao aprimoramento desse chakra. Quanto mais aprimorado ele estiver, mais facilidade teremos de recordar aquilo que a gente vivencia enquanto dormindo. A Narci, por exemplo, tá aí os livros dela, todos de desdobramento astral. Por quê? Porque o chakra esplênico dela é altamente desenvolvido. Então, veja bem, você pode sair à noite, em sono, para um local onde você possa ir para um curso no plano espiritual, aprender, trabalhar, ajudar. Isso acontece o tempo todo. Mas muitas vezes você não recorda, e muitas vezes você recorda. Mas vejam bem, mas ninguém consegue lembrar, ou só quem tem o chakra esplênico desenvolvido? Não. Existem possibilidades que, se forem necessárias, te serão dada a oportunidade de recordar. E a pergunta 3 vai dizer isso. É possível, para quem ainda não tenha este chakra despertado, recordar-se de alguma experiência vivida em corpo astral enquanto o corpo está adormecido? Sim, é possível, desde que haja interferência de passes magnéticos neste chakra por parte de um amigo da espiritualidade e sucessivo despertar, logo que se volte ao corpo. Então, veja bem, se o teu mentor espiritual precisa que você participe de uma situação enquanto dormindo, um curso onde você vai aprender alguma coisa, e que você precisa recordar daquilo para o seu bem, para o seu crescimento, ele vai trabalhar o teu chakra esplênico, se ele não estiver totalmente preparado para isso, para que você, naquela situação, você se recorde. É possível que isso ocorra. Entende? Então, é assim que as coisas acontecem. Então, tudo é possível quando for necessário e importante para cada um de nós. Não é? Porque a mediunidade está aí para isso, para despertar, né, aspectos em cada um de nós para nos crescermos enquanto seres espirituais que somos através do trabalho mediúnico. A mediunidade é apenas um veículo que nos leva a crescer. A mediunidade nos eleva, não nos faz melhor, não. O que nos eleva, sim, são as atitudes que nós temos, os bons pensamentos, e isso nos faz crescer. Mas a mediunidade é o caminho. Nós estamos aqui para isso, não é isso? Desenvolvendo, aprimorando, para nos melhorarmos. E todas as experiências que a gente vivencia são importantes na nossa vida. Tá bom? Tudo certo? Então vamos adiante. Então vamos agora, meus irmãos, iniciar o nosso estudo principal de hoje, que é o nosso livro Projetando Luz, um guia de aprendizado espiritual. Estamos iniciando este livro. Olha quem está chegando agora, que bom. Né? Vamos trabalhá-lo durante alguns anos, né? Até que nós possamos compreender a cada dia um pouco mais do nosso trabalho. E nós vamos começar falando sobre o eu mortal. Então veja bem, mas antes de falar do eu mortal, eu quero falar para vocês sobre os planos da natureza que vivem no planeta Terra, não é? Então veja bem, em nosso planeta vivem 7 planos. O primeiro plano é o plano divino, é o plano onde está a força criadora, não é? É o plano divino, é o plano de Deus. O segundo plano é o monádico, de onde é criada a mônada, a centelha divina. O terceiro plano é o espiritual. E o quarto plano é o búdico intuitivo. Quinto plano é o mental ou causal. Então, o mental, esse plano mental, ele tem 2 subdivisões. Ele tem 4 planos superiores e 4 planos inferiores. E nos 4 planos superiores do plano mental ou causal vive o nosso espírito. E é o plano das causas, onde tudo acontece. Tudo que se coagula nasce no plano mental, ou no superior ou no inferior, mas nasce no plano mental. E temos os 4 aspectos inferiores, que é o plano mental inferior, porque o plano mental superior são os 4 aspectos superiores, onde mora o teu espírito, e o plano mental inferior, de onde será constituído o teu eu mortal. E nós temos também o nosso plano
emocional ou astral, o plano que nos provoca e nos proporciona as emoções que nós temos e que são necessárias. E o sétimo plano é o nosso plano físico, que é o denso e o etérico, é onde tudo se coagula, de onde tudo precisa ser produzido. Tudo acontece aqui. Então, o plano físico, ele contém em si os aspectos de todos os planos superiores em nós, em germe. Então, vamos ver o que é o eu mortal. Mas vamos falar então da centelha divina primeiro, para a gente poder chegar nele. Vocês estão me entendendo aonde eu quero chegar? Então, veja bem, lá no plano monádico, o Pai Criador, a fonte de luz, o Sol central do universo, não importa o nome, o Deus superior, ele cria incessantemente. Né? Vamos chegar ali na cosmogênese daqui a pouco para falar sobre isso. Mas ele cria a centelha divina. O que é a centelha divina? É o quê? É o Filho de Deus. Não é? A centelha é o Filho de Deus. Porque aquele que manifesta todos os seus aspectos positivos se torna o Filho de Deus. Jesus, por exemplo, como todos os outros, alguns outros que estiveram por aí. Então, essa centelha divina, ela vai descendo num caminho evolutivo, ela se afasta da fonte criadora e desce do plano monádico e vem para o plano espiritual, vem para o plano búdico ou átmico, vem para o plano mental e vai se revestindo de todos os aspectos desse plano. Desce para o plano astral e chega no plano físico, na matéria. Ali a centelha chega, e ali são eões de anos. Eões porque são bilhões, trilhões que a gente não sabe. Então são eões de anos. É um pralaia planetário. Então fica ali. Esse é o caminho involutivo da centelha. A centelha divina foi criada com um propósito: evoluir. Então a centelha sempre vai evoluir. Ela não evolui nunca. Ela simplesmente se afasta, descendo no caminho de evolução, evolutivo, somente para se revestir dos planos que estão abaixo do plano divino. Não é? Da onde ela partiu, com os aspectos de Deus. Não somos feitos à imagem e semelhança de Deus, são os aspectos de Deus que estão na centelha. Não é essa imagem física. Não é? São aspectos divinos de Deus que estão em nós. Então ela desce e vem começar o seu caminho de volta evolutivo quando sai do mineral, passa pelo vegetal e pelo plano animal até chegar no plano hominal ou no plano humano, no plano, né, de cada um de nós, pela individualização. Então vejam bem, todos os nossos sentidos, todas as nossas emoções, tudo isso a gente traz dos planos inferiores. A gente chega com todos esses aspectos. Tudo já está dentro de nós. Tudo que nós precisamos para sermos felizes está em nós, está intrínseco na centelha, mas está em germe. Precisa que nós venhamos a desenvolver esses aspectos através da nossa vontade. E quando a gente sai do plano vegetal para o plano animal, essa centelha se individualiza. Aí é que começa o eu mortal. Quando a centelha se individualiza, o teu espírito imortal, que está lá no plano causal, ele forma um eu mortal, que é a nossa personalidade. Ele forma um espírito para vivenciar as experiências. E essa nossa personalidade, que é o eu mortal, é constituída de seus veículos perecíveis e renováveis. A cada encarnação, o nosso espírito imortal forma uma nova personalidade. Estamos aqui hoje na personalidade atual, não é isso? Eu, José Roberto, você, Silvia, ela Daniele, a Alessandra, e a Alessandra também, né? São duas hoje, e cada uma de nós, né? Cada um de nós está numa personalidade. Quando a gente desencarna, a gente vai ficar no plano espiritual por um tempo. Enquanto lá estivermos, continuaremos ser encontrado como somos hoje, somos a mesma pessoa, ainda estamos lá, correto? Saímos do plano físico que morre e estamos lá em plano astral. Vejam bem, essa centelha
que criou esse espírito, que é o nosso eu imortal, continua vivendo em nós, nunca deixa de viver em nós. É o Cristo que está dentro de nós. Mas esses corpos são perecíveis, tanto o plano físico, que é denso, né? É o denso e o etérico, o astral e o mental inferior, que é dos quatro. Eles são formados a cada encarnação, isso é a nossa personalidade. É através desta personalidade que o teu espírito imortal se manifesta para desenvolver os atributos necessários para o seu crescimento. Então, a cada encarnação é formado um eu mortal. Esse é o eu mortal. Entenderam? Por quê? Porque ele vive apenas um episódio. No próximo episódio será formado um novo eu mortal, uma nova personalidade com esses três corpos. O eu mortal é um instrumento da individualidade ou espírito que usa para manifestar-se no mundo das formas. Então, como eu já falei anteriormente, ele se manifesta através da personalidade. Então, quando você está agindo, não é o teu ego, a tua personalidade que está fazendo, é o teu espírito imortal que está te intuindo a fazer aquilo que é de melhor. O espírito, pleno de possibilidades latentes, vai desabrochando-as e desenvolvendo-as através da personalidade no decorrer das inúmeras experiências reencarnatórias. Então, todos os aspectos divinos são latentes e ele vai usando a cada oportunidade reencarnatória daquele espírito que ele formou na individualização para que ela vá desenvolvendo esses aspectos para poder alcançar, né, a liberdade espiritual. A cada encarnação a gente sempre cresce um pouco mais, a gente aprende um pouco mais, a gente dá um passo no caminho evolutivo. O espírito, como eu disse antes, habita o corpo causal, veículo constituído dos três subplanos superiores do plano mental. Esse nosso espírito imortal, ele é imaculável, só retendo em si as vibrações superiores das qualidades, que, como acima afirmamos, se encontram nele em germes. Então, tudo que você fizer de melhor, o nosso espírito imortal vai recolher. O que você não fizer de bem, vai ficar na tua história lá, registrado no teu registro da casa, para depois ser utilizado para você desenvolver novamente aqueles atributos através dos karmas. Correto? Então vejam bem, ele vai recolhendo a cada encarnação tudo de melhor que nós fizemos. Ó, tá vendo isso aqui agora? Ele está recolhendo. Nós estamos aqui buscando o aprendizado, o desenvolvimento. Somos buscadores, todos nós, não é? Nenhum de nós sabe mais do que o outro. Pelo contrário, nós estamos todos buscando, através desse encontro, desenvolver os conhecimentos necessários para colocar em prática todos esses atributos que estão em germes em nós. Se a gente puder, quanto mais nessa personalidade atual, desenvolver isso, tanto melhor para nós. O caminho é longo, mas a gente pode diminuir, depende da nossa vontade. Qual é o objetivo do eu mortal ou da personalidade? Segundo o que nós já falamos, é além de oferecer recursos de desenvolvimento para o eu mortal ou a individualidade ou o espírito, então nós estamos aqui para isso, para desenvolver os recursos necessários para o desenvolvimento do nosso espírito mortal. Porque mesmo ele sendo imortal, ele ainda não tem em si desenvolvido os aspectos divinos, porque precisa de uma personalidade para trabalhar isso. Somos os trabalhadores da vinha. Nós precisamos, enquanto personalidade, transformarmos-nos também em límpido canal que derrame para os planos das formas, ou seja, físico, astral e mental, as condições superiores das altas esferas espirituais. Então, nós, enquanto personalidade, precisamos desenvolver esses aspectos para trazermos esses aspectos para aqui. Colocar em prática, desenvolver, trabalhar, buscar, ensinar, tudo aquilo que você aprende que é bom, compartilhar, fazer o bem. Nós, enquanto personalidade, temos que desenvolver isso, buscar esse desenvolvimento a cada dia. O que eu não preciso mais sentir? Que sentimento eu não quero mais ter? Que atitude eu não posso mais ter? Que tipo de. Você me entendeu? Então, como é que eu tenho que olhar para o próximo? Você precisa desenvolver isso em você. Nós precisamos trazer isso para a forma. Então, para que você seja o quê? Um instrumento divino. Quando você traz isso para a personalidade, que ela se conscientiza de que ela é um trabalhador e que precisa desenvolver isso, ela se torna muito melhor. Esse é o objetivo da personalidade. Ou melhor, o propósito também. Muitas vezes se desvia. É natural. Ainda estamos a caminho. Mas o nosso propósito é crescermos todos os dias um pouco mais.
para podermos desenvolver esse nosso trabalho. E a Narciso nos diz assim no finalzinho, ó, este é um estudo resumido dos veículos que constituem esse eu transitório e renovável. Através desse conhecimento, aumenta a nossa possibilidade de desenvolvê-lo e o utilizarmos de forma mais sábia, para acelerarmos a realização de sua missão excelsa, que é trazer para a Terra o reino dos céus. Então é isso, o reino de Deus vive dentro de nós. Então é a personalidade que faz com que esse reino se manifeste em nós. Então a personalidade é de uma importância extraordinária, porque sem ela a gente não conseguiria nada. Como é que o espírito vai se desenvolver se ela não tem como mover esse veículo? É o combustível do corpo físico, que é o veículo que conduz o nosso trabalho, tá bom? Então, a gente encerra o Eu Mortal, e aí vamos. O Eu Mortal ele é importante para que nós possamos, ou introspectarmos em nós, essa consciência de que, eu não posso, que eu sou muito. Não existe isso. Todos nós temos dentro de nós, em germe, todas as capacidades para tudo que a gente precisa desenvolver na vida. Está dentro de nós. Eu não consigo, eu não faço. Como é que você vai saber se não consegue, se não colocar em prática? Você tem que ir à luta, você tem que buscar, você tem que correr atrás. E esse é o objetivo, né, do eu mortal. É crescer a cada dia, mesmo sabendo que ele é mortal, que ele vai viver apenas um episódio, mas que cada episódio da nossa vida seja o melhor de todos que já tivemos. E vamos em frente agora para o início do nosso estudo, que chama capítulo 1, Cosmogênese, a sempre vida. Então, o que é cosmogênese? É a origem do universo. Do grego cosmos, beleza, boa ordem, universo, mas gênesis, origem, início. Então, veja bem, o universo é uma beleza, é uma boa ordem, não é? Que maravilha. Então, como que todo esse universo foi criado? Então, nós vamos começar hoje a falar um pouco sobre isso, porque é bem longo, né? E esse estudo não se pode fazer correndo. Como disse a Narci, quando desenvolveu isso, falou assim: olha, eu vou passar para vocês umas informações, vocês não vão entender nada. Mas à medida que a gente for desenvolvendo esse estudo, vocês vão começar a entender. E é verdade, não é? A gente está aprendendo, cada um de nós. Então vamos lá. Cosmogênese, a sempre vida. O homem, universo em miniatura. Então, nós somos um universo em miniatura. Somos parte do todo. Compreende? Não existe separação, estamos todos ligados. É a consequência de eões de aprimoramento evolutivo. O que nós falamos do quê? Do caminho da centelha. Nós somos essa consequência desses eões de anos do caminho evolutivo da centelha até se individualizar e entrar no reino humano. Olha que privilégio. Olha, Daniela, você é muito velho, muito mais do que você possa imaginar. Você hoje está fazendo mais um aninho de vida, desse episódio agora, porque tu já tem muito mais do que isso. Então, para conhecermos, embora muito limitadamente, os passos que tem dado nesta jornada, cujo início se perde na noite dos tempos, iniciamos esse estudo abordando superficialmente o grande mistério da cosmogênese, porque é um mistério, não é? Que é? Como é que cria? Como é que forma? Um estudioso afirmou: Deus se manifesta criando universos. Na sucessão infinita de universos finitos, realiza-se a eternidade de Deus. Olha que poema lindo. Os universos são finitos e de uma presença criadora infinita. E através dessa presença criadora, através dos universos finitos, ele se manifesta. Somos um microcosmos do cosmos inteiro. Vocês sabem quantas células nós temos no nosso corpo? Sabe? Tem uma ideia? Nós temos de 28 a 37 bilhões de células. O nosso corpo é um cosmos em miniatura. Cada uma das nossas células representa as miríades de estrelas que estão no universo. Olha só a importância desse corpo.
Olha como ele é importante para o universo. Não só para o planeta, para o universo, porque somos seres universais. Entende? Somos a manifestação divina. Nesse universo finito, Deus se manifesta, o infinito vive dentro de nós. Certo? Olha a importância que nós temos. Estamos sabendo utilizar isso? Vamos ver como é que nós vamos conseguir, né, utilizar esse conhecimento, esse entendimento que nós temos que ter. Então, meus queridos amados irmãos, tudo que acontece no universo e tudo que acontece no planeta está ligado a nós, porque todas as nossas vibrações repercutem em todos os planos, em todos os universos, em todos os planetas. Ah, a guerra está lá. A guerra está lá porque você está mandando pensamentos todos os dias de revanche, de guerra, disso e daquilo. Então, tudo que acontece no planeta está ligado a nós. Quanto que nós temos que trabalhar para sermos seres melhores para o nosso planeta. A gente costuma ouvir diferente, né? Ah, eu quero um planeta melhor para o meu filho, para o meu neto. Não, você tem que criar um filho melhor, um neto melhor, um bisneto melhor para o planeta. Porque é tudo uma coisa só, não existe separação entre nós. Somos todos um. Não é? A mesma célula que vibra no meu corpo vibra no teu. O mesmo Deus que está dentro de mim, está dentro de você, está em você, está em você. Olha, olha como que nós somos finitos, pequenos em relação a tudo. Somos poeira desse cosmos, mas uma poeira importante, que ao mesmo tempo que somos um microcosmos, nós também fazemos parte do cosmos, está tudo ligado, não há diferença. Sabe, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, o rio, os mares, as cachoeiras, as florestas, e nós somos um apenas. Entende? A responsabilidade que nós temos que ter um para com o outro, assim como entre nós, ah, não é meu parente, não moro naquele lugar. Não, nós temos que ter responsabilidade sobre tudo. Comecem a pensar sobre isso. Não vamos sofrer por causa disso. Vamos simplesmente vigiar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Se a gente vigia, a gente vai errar pouco. Vai errar ainda, mas vai errar pouco. E quanto menor o nosso erro, tanto melhor serão nossos acertos, é que irão ajudar o planeta a crescer. Então, essa é a importância que nós temos diante do cosmos. Somos todos um. Aí, eu já tive um desdobramento, né? E depois eu vou contar para vocês, porque ela vai falar sobre isso. Ó. Vamos procurar deslocar-nos para a imensidão do cosmos. Né? E como se fôssemos convidados especiais do Pai, recebendo o privilégio de, como nossos sentidos, observarmos que existem, espalhadas no universo, miríades de estrelas de diversas idades. E aqui, no planeta Terra, não tem miríades de pessoas de diversas idades? Miríade de árvores de diversas idades? Miríade de cristais de diversas idades? Miríade de cachoeiras de diversas idades? Exatamente assim. Há uma correlação, assim na Terra como nos céus, ou assim nos céus como na Terra, não importa. Sendo que as mais novas emitem luz vermelha, resultado da baixa frequência em que vibram. Então vejam bem, aquele ser que está encarnado hoje, que está ainda nesse caminho iniciático, que está muito infantil espiritualmente, a vibração dele é mais baixa e a maioria da humanidade ainda está nessa vibração. Então estamos emitindo luz vermelha. Eu espero que não, eu não quero emitir vermelha, não. Mas vamos lá. Certas horas você emite a luz vermelha, não emite? Quando você não é? Daquele, né? Acontece, né? Ninguém está livre. Vejam bem. Resultado da baixa frequência que à medida que vão ficando mais velhos, sucessivamente emitem. Mais velhos em que sentido? Vivenciando, crescendo, né?
cada vez mais, através do aumento gradativo de suas vibrações. Então, à medida que nós vamos melhorando as nossas vibrações, elevando a nossa vibração, começaremos, né, a ter uma irradiação de luz alaranjada, que é um vermelho, mas é menos intenso, amarela, verde, azul, anil, violeta. Aqui, a cromoterapia da nossa casa. Você viu como tudo está ligado com o universo? Olha, essa nossa irmã nasceu realmente fantástica, né? Fantástica demais, né? Olha quanta coisa ela trouxe para nós. Isso vem lá do cosmos, do infinito, né? Então veja bem. E segundo o ritmo natural da vida, todas elas um dia morrerão, porque assim é a vida. Nós não vamos nascer, desenvolver, crescer, né? E um dia não vamos morrer? Tudo é a mesma coisa. As células, que são as estrelas, que estão em nós, vão morrer junto conosco. Olha a importância de nós nos conectarmos com tudo que vibra no universo. Somos parte de tudo isso. E quando é que a gente parou para olhar o cosmos um dia? A gente não presta atenção. E a lua está legal, bonita a lua hoje. Tá, né? A gente não se prestou, né? A gente até devia um dia, quem sabe, né? Bom, vamos marcar um fim de semana num local de mato, no alto, onde à noite não tem luz e que você possa ver o cosmos. É um programa maravilhoso. Você reparou a energia que você sente? Olha, o quanto que a gente tem que estar mais ligado a tudo isso. Porque quando você tem essa compreensão, você fala, meu Deus do céu, Deus é de um poder tão maravilhoso, tão infinito, né? E nós somos tão pequenos. Então a gente começa a diminuir a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa prepotência. Olha para o cosmos. Né? Então, eu até falei para vocês, um dia, vou contar para vocês, um dia eu tive um desdobramento, uma mediunidade onírica, porque eu tenho muito isso. Né? Eu desdobro e à noite tenho muitos trabalhos espirituais e muitos desdobramentos. Um dia eu tive uma experiência extraordinária. Eu me vi na Praia da Barra da Tijuca, e aí eu estava em cima de um colchão. E de repente esse colchão começou a subir. Aí ele começa a subir. Era um dia à noite, era noite isso. E foi subindo, subindo, subindo. E eu olhando para cima, aí comecei a olhar para baixo, a praia começou a aparecer, e foi subindo, subindo. Eu comecei a ver os bairros, e foi subindo, subindo. Eu comecei a ver os veios dos rios, e subindo, 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 subindo. Saindo do planeta, eu fiquei acima do planeta e fui subindo, subindo. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu estou entrando no cosmos. Cara, aquela coisa linda, aquelas luzes pequenininhas, e à medida que eu fui subindo, subindo, fui entrando, penetrando, falei, cara, eu estou no cosmos, que coisa linda. E eu fiquei tão entusiasmado que eu acabei voltando. Porque é um negócio fora do comum. Eu nunca vou esquecer disso. Sabe, assim, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, eu estava no cosmos. Então, foi uma experiência magnífica que me foi proporcionada. Então, continuando a falar sobre a cosmogênese. Então, veremos que também as estrelas nascem, crescem, morrem, mas não da mesma forma. Cada um de nós vai morrer de uma forma diferente, morrer no sentido de perder o corpo físico. Então veremos que também as estrelas nascem, crescem e morrem, mas não da mesma forma. Cada estrela cumpre um período determinado nessas manifestações físicas, através das quais evolui. O que acontece conosco? Nascemos, crescemos e morremos a cada encarnação, a cada momento físico, para que possamos evoluir. Não é a mesma coisa? Não estamos interligados? Cada estrela possui um certo acervo evolutivo. Cada um de nós possui um certo acervo evolutivo que traremos de vida passada, não é? E que levaremos esse acervo, mais o dessa vida, para uma próxima vida. E é justamente esse fato que determina a natureza de sua aparente morte. Então, vejam bem, eu desencarnou desse jeito, foi necessário. Entende? A aparente morte, tá?
Cada um vai ter um desencarne que for necessário para ele nessa encarnação, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com aquilo que você trouxe, né, do seu acerto e das atitudes e das sementes que você plantou. Dizemos aparente morte, porque na realidade nada morre. Nada morre. Quando o espírito, seja de um homem, de um planeta ou de uma estrela, se desliga do seu veículo mais denso, esse veículo como um todo deixa de existir, não é? Desencarnamos, vai sepultar, caramba, existiu, deixa de existir. Aquela pessoa que convivia com você toda hora estava aqui, cadê? Não mais. E assim são as estrelas. Mas suas partículas permanecem animadas pela vida divina que as criou. Então vejam bem, os aspectos divinos que foram criados pela divindade continuam vivendo, as partículas, as moléculas, né, os átomos, eles continuam vivos, com tudo inserido neles, não se perde, nada se perde. Portanto, nem o ser que habitava esse todo, nem as vidas primitivas que o compunham morreram, nada morre. Então ninguém morre, nada morre. O que morre é a parte material, onde há a manifestação do espírito imortal. Então, todos nós temos o espírito imortal, como cada estrela, cada cosmo, cada planeta, cada galáxia tem o seu espírito imortal vivendo nela. E quando ela acaba, acaba a parte material, mas a sua essência não. Daqui a pouco ela vai criar novamente, nós vamos voltar aqui, assim como os universos vão se formar novamente. Olha como aqui é tudo muito parecido, não é? Então veja como a gente tem que ter esse entendimento da vida. Isso é vida, isso é viver, não é? Isso é viver, é compreender que tudo acontece no momento certo, na época certa, no momento divino, devido. Ninguém chega antes da hora e ninguém parte antes da hora, a não ser por uma situação muito pontual. Mas a vida tem um ciclo, tem um tempo, né? Então nós temos um ciclo de vida, cada um de nós. Não sabemos qual o tempo que nós temos, como as estrelas também não sabem. Voltando às estrelas, observaremos então que ao morrerem, o fazem de forma diferente uma das outras. Por quê? Cada uma tem a sua história, cada um tem um processo a ser vivenciado, um caminho. Então, cada uma vai nascer de uma forma e morrer de uma forma, diferente da outra. Enquanto algumas, ao final de suas vidas, se expande, tornando-se maiores, aumentando sua emissão luminosa através de explosões formidáveis e, por fim, desfazendo-se. Então, veja bem, quando você chega no planeta, reencarnou, não é? Não importa a família, mas que você buscou o trabalho, desenvolveu, trabalhou, cresceu, se iluminou, envolveu uma série de pessoas. Então, você, à medida que o tempo vai passando, você vai crescendo, né? Crescendo o quê? Em iluminação, em alegria, em forma de viver, em exemplos bons. E você vai, chega um ponto que esses exemplos se explodem. O que é isso? Você irradia todo esse teu manancial para todos que te cercam. Aí um dia você desencarna. Mas tudo que você vivenciou e que você colocou em prática continua vivendo aqui, mesmo na matéria, porque alguém vai desenvolver aquele trabalho e vai levar adiante. Por exemplo, algum descobrimento de nosso querido Einstein está perdido com a morte dele? De Nikola Tesla está perdido? Não está. O ensinamento de Mahatma Gandhi se perdeu? De Buda se perdeu? De Jesus se perdeu? Não se perde, ele se iluminou. Ele cresceu e foi se iluminando, mas explode. Então, essa explosão é o quê? É desenvolver, é irradiar de você, antes de retornar, né, ao plano espiritual, tudo aquilo que você conseguiu conquistar. Olha como que é maravilhoso isso. Olha o entendimento que a gente tem que ter. Quantas coisas muitos seres deixaram para nós. Quantos exemplos maravilhosos se perderam, não se perdem. A obra de Chico Xavier está perdida ou continua? Continua. A obra de Irmã Dulce está perdida ou continua? Continua. A ordem,
A obra de Teresa, Madre Teresa de Calcutá se perdeu ou continua? E assim de tantos e tantos outros que desenvolveram, né? E que cresceram e se iluminaram e explodiu. O que é? Irradiou para todo lugar. Então, vejam bem, essa estrela que quando ela, chegando no fim da vida, que ela cresce, que ela explode, ela cria uma miríade de outras estrelas, porque todo aquilo, manancial dela, ela distribui e ela vai começar tudo novamente. Aquele corpo material dela se acaba, mas a essência dela é distribuída e se renova, entende? Então, continuando com relação às estrelas, outras estrelas existem que vão gradativamente apagando-se à observação comum. Então, aqueles que estão observando a estrela, eles começam a ver que aquela estrela está começando a morrer. Por quê? Elas vão resfriando, contraindo-se, aumentando cada vez mais seu movimento rotatório, densificando, quer dizer, ficando cada vez mais densa, mais firme, mais matéria, não é isso? Intensificando sua gravidade ao ponto de tornarem-se atraentes, no sentido de atrair, magnetizar, trazer para si tudo que está à sua volta, como se fosse um imã. Ela vai trazendo para ela, né? Ela vai se contraindo, né? Absorvendo para si toda a família planetária. Então, ela envolve toda aquela família planetária que está em volta dela, ela vai trazendo para si. Então, ela vai se tornando grande, pesada, pesada, porque está atraindo, 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 de tal forma que se tornam densas e pesadas, que vão curvando o próprio espaço. Elas ficam tão pesadas que o espaço vai se curvando, nele abrindo uma fenda, formando uma bolsa, que se denomina o quê? Essa bolsa? O buraco negro. O buraco negro é isso, é o quê? É aquela estrela que, ao final da sua existência, se contraiu, se densificou, se magnetizou, atraiu todas as miríades de estrelas e planeta, todo o planetário para ela, ficou tão pesada que ela curvou o espaço e desceu. Então vejam bem, toda a matéria, inclusive a própria luz, que se aproxime desta abertura, desse buraco negro, é absorvida. Após algum tempo, essa fenda repentinamente se fecha. A estrela, em seu bolsão, escapa do nosso universo. Então, ela some do universo. O desencarne é a mesma coisa. Some das vistas de todo mundo, não some? Mas se perde. Esse mini espaço emancipado passa por um processo inverso ao vigente no universo do qual proveio. Nesse nosso universo, o tempo caminha, podemos dizer, para a frente, o nosso universo, né? E nesse neo-universo, neo-futuro universo, o tempo caminha de forma inversa, armazenando e fixando cada experiência por que passou toda aquela intensidade de vidas que se recolheram. Então, quando a gente desencarna, a gente vai ao plano espiritual e ali nós vamos recordar muitas vezes todas as nossas vidas. É como que se tivesse num caminho inverso. Tudo aquilo está sendo recolhido de volta para quê? Você um dia vai retomar. E tudo aquilo que você já foi, você continuará sendo mais aquilo que você levou. Nada se perde, todas as experiências são armazenadas. Tudo que nós aprendemos são armazenados. Nada se perde, a vida não se perde, a vida não cessa nunca. Vamos viver eternamente. Um tempo que seria difícil de medir, então, transcorre nessa elaboração, numa elaboração interna de aproveitamento de todo o aprendizado colhido. Não é assim que ocorre com cada um de nós. Vai depender, nós vamos ficar no plano espiritual por um determinado tempo, o tempo necessário para que possamos recolher, vivenciar, relembrar a experiência que tivemos. Poxa, errei nisso, então se arrepender, modificar, mudar a tônica do pensamento, para que amanhã você possa voltar melhor do que quando você saiu daqui. A tendência é essa. Então, transcorre numa elaboração interna de aproveitamento de todo o aprendizado colhido. Deu-se o quinhocutismo
denomina-se um pralaya solar, um momento de aparente repouso cósmico. Então, desencarnou, agora vai descansar. Sabe assim? O espírito vai ter um repouso cósmico. Todos nós talvez passemos por essa oportunidade, né? Dependendo dos nossos pensamentos, né? Porque tudo no plano espiritual é consciencial. Você vai para onde a sua consciência te leva. Então, veja bem, a mudança, a metanoia, é mudar a forma de ver o mundo, as pessoas, a atitude, quem você verdadeiramente é, os valores que você, para que você chegue num ambiente como esse, que você descanse. Aí todo o teu manancial lhe será mostrado e ali você vai avaliar. E esse tempo vai ser necessário para que você, muitas vezes, coloque em prática no plano espiritual todo o teu aprendizado. Por exemplo, vamos falar do nosso querido irmão André Luiz. Desencarna, vai para o plano espiritual, vivencia as experiências que foram necessárias em função da forma com que ele aviltou o seu próprio corpo. Não fez mal a ninguém, não fez mal para ele próprio. Mas no momento certo ele desperta e vai retomar a sua caminhada. Ele está lá até hoje desenvolvendo um trabalho maravilhoso, não é isso? Está lá. Um dia ele vai retornar, você não tem nem dúvida, né? Porque nenhum de nós está perfeito ao ponto de não precisar mais reencarnar. Só quando a gente realmente ascensionar, aí a gente escolhe se continua ou não. Mas vejam bem, todos nós teremos essa oportunidade de passar por tudo isso. Então, com isso, nós temos o entendimento de que a vida é um processo evolutivo o tempo inteiro. É uma roda. Gira o tempo inteiro. A gente não morre, a gente volta a viver, o corpo físico, a matéria fica no planeta, o espírito vai para o seu ambiente de criação, volta um dia, então a vida é feita disso, de buscas e transformações. Então, o ensinamento de hoje, a gente pegar o cosmos e trazer para dentro de nós e avaliar qual é o nosso papel, né? Por que estamos aqui? Que oportunidade maravilhosa de nos tornarmos um com tudo que existe no universo. Jesus disse: Eu sou um com o Pai. E esse é o objetivo da vida de cada um de nós. Um dia sermos também um com o nosso Pai. Tudo bem? Então, assim, a gente encerra essa primeira parte, né, desse estudo tão importante para todos nós. Agradeço a todos vocês, meus amados, por termos estado juntos até agora, a todos meus irmãos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Então, nos ajudem se inscrevendo no nosso canal, compartilhando as nossas ideias, compartilhando essas nossas reuniões, dando seu like, e vida que segue. Vamos em frente, porque Deus sempre está dentro de nós. Só depende de cada um de nós compreender essa oportunidade. E assim, Senhor, agradecemos a oportunidade desse momento, por aqui estarmos, e pedimos que essa energia que foi derramada sobre nós ancore verdadeiramente em nós e nos ajude às transformações que precisamos ainda operar. E assim pedimos autorização para encerrarmos a nossa reunião. Que Deus abençoe a todos. Namastê, meus irmãos.